eu vou falar algo. Quando Deus fez a mulher, não estava de brincadeira, não. Ô irmão, aumentaram esse troço aí. Eu estou parecendo aquele frango. Sabe aquele frango que fica girando assim? Então eu gostaria de honrar a minha esposa, certo? Quando o pastor falou, liga para alguém assim que acabar o evento, eu vou ligar para aquela abençoada e vou falar com ela. Mas preste atenção, você está num congresso, e normalmente num evento como este, as palavras não são muito evangelísticas, tem mais intuito de trazer instrução, de trazer informação, porque a grande parte das pessoas aqui são líderes. Então, o que eu vou falar aqui agora não vai contradizer o que já foi dito, muito pelo contrário, vai corroborar com aquilo que foi dito. Porque eu quero falar hoje de líderes que sobrevivem ao fracasso de seus antecessores. Nem sempre o camarada que vai estar perto de você é Moisés. Nem sempre é Elias. Às vezes é um cara muito ruim, um referencial muito negativo. Então eu não gostaria que você olhasse essa mensagem como se ela fosse oposta ao que foi dito. Não é nada disso. Ela vem apenas para te dar uma direção se o seu líder não for Moisés. Porque a gente sabe que nem todo líder é Moisés. Então o que eu vou fazer quando um líder é ruim? Como eu vou me comportar quando o exemplo é negativo? É isso que eu quero falar com vocês. E mudar a mentalidade de muitos rebeldes. Nós precisamos fazer uma leitura correta, certo? Então eu preciso que você abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 28, versículo número 22. Segunda Crônicas 28, 22. Amém? No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajude a mim. Porém eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e fez-los em pedaços. Fechou as portas da casa do Senhor. Fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Quantos mais os atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros quanto os últimos, esses que estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acais com seus pais, o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu preciso de alguns momentos da sua atenção.
porque o assunto aqui é muito sério. Vamos dar uma olhada na história de Acais. Já deu para você ver que ele não foi um bom gestor. Já deu para você ver que ele não foi um vencedor. Não. Este homem fez coisas tão ruins que mesmo depois de sua morte, olha que quando um cara morre, ele fica bonzinho. Dificilmente você vai ver um discurso negativo num velório. É ou não é? Bom marido, bom pai, bom amigo. Tem uma história de que o pastor estava celebrando um ato fúnebre. A viúva sentada perto do caixão. E o pastor falando: estamos diante de um grande homem, excelente pai, um bom amigo, um grande cidadão. E a viúva olhou para o filho e vê se é seu pai que está lá. Ou acho que trocaram o defunto. Acais foi tão ruim que mesmo depois que ele morreu, na hora de enterrar, sabe o que o povo falou? Não vamos colocá-lo no sepulcro dos reis. Vamos botar num buraco separado. Isso aí foi ruim pra caramba. É ou não é? Então preste atenção. Como é que nós vamos fazer se de repente aquele que está sobre nós não cumpre os bons requisitos? Se os exemplos que estão na mídia não são os corretos, se os referenciais estão deturpados, o que eu vou fazer? É isso que eu quero falar. Porque na verdade eu não quero falar com vocês de Acais, eu quero falar do Ezequias, o filho do Acais, que mesmo crescendo em meio à humilhação, mesmo crescendo em meio a invasões de nações estrangeiras, mesmo vendo morte, estupros, humilhação, mesmo vendo a casa do Senhor, olhe só, ficar vazia, porque quando as riquezas de Acais sucumbiu e ele não tinha mais como dar presentes para agradar os seus inimigos, ele buscou os utensílios da casa do Senhor, obras de valor monetário, para dar de presente. Ele olhou para a Síria e viu que a Síria tinha êxito em suas empreitadas militares e mandou importar os deuses da Síria de Damasco para Israel, para lhe adorar. Olhe só o que esse homem fez. E eu quero falar a primeira coisa com você, e isso é muito sério, para você que é líder, para você que é liderado. Se o indivíduo que está acima de você está fazendo besteira, não precisa se levantar contra ele, porque a obra não é sua, a obra é de Deus, é Deus que vai tratar com ele. Não precisa se rebelar, Deus promove, Deus leva. Entendeu? E não precisa orar para Deus levar, porque a Bíblia diz: não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O miserável é ruim, deixe o miserável resolver com Deus. É ou não é? Não mexe com ele. Que é isso, pastor? O cara é arbitrário, o camarada é isso, é aquilo, ele me persegue. Querido, você tem que louvar a Deus quando for perseguido por amor ao nome do Senhor. Fique quietinho, para que se defender? Deixa Deus defender você. Ou então se defenda e se lasque. Você também pode querer: eu vou resolver, eu não engulo isso. Então vai, quer tentar? Fique à vontade, quem sou eu? Nós só estamos aqui dando conselho. Se você quer segui-lo ou não, a decisão é sua. É ou não é? O Ezequias ficou quietinho. Novo, olhando o pai fazer besteira. Aliás, tem gente que não precisa do diabo. Estou falando sério.
Tem gente que faz tanta besteira que o diabo senta para aprender. Não, estou falando sério. Tem camarada que o diabo olha e diz assim: cara, como é que eu não tive essa ideia, maluco? Eu vou escrever isso aqui para me usar com os outros. Estou falando. Tem gente enfiando os pés pelas mãos. É ou não é? Poupando o serviço do maligno. Ezequias está olhando tudo isso. Cresceu num ambiente de humilhação, cresceu num ambiente de derrota, mas chegou um dia que Acais morreu. E agora, o que ele vai falar? É minha vez de errar. Sabe o que é isso? Papai foi assim, gente. Cresci vendo isso, aprendi assim. O Acais morreu, sepultaram, glória a Deus. Vai embora, Acais. 25 anos de idade, capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. É ou não é verdade? O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e fez ele o que era reto perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Davi era pai dele. O pai dele quem era? Mas Acais era um Zé Ruela, um mané, um borra-botas. Então ele olhou e disse: eu não quero isso para mim. A decisão é sua, meu filho. Não interessa que exemplo está do teu lado, é você que decide se vai segui-lo ou não. Se do teu lado tem um exemplo negativo, você não é obrigado a segui-lo. Você pega um positivo e segue. O casamento da minha irmã faliu, o problema é dela. Eu vou olhar o de quem? O do Jó. Pensa no casamento do Jó. Não é um casamento, gente. Não é? O cara tem 10 filhos com a mulher que mandou ele morrer. Pensa tu, riquíssimo. Se fosse tu, olhar para a mulher. Eu lembro aquele dia que eu estava coçando assim com caco, duro que nem um coco. Lembra aquele dia? Eu nunca vou esquecer, mãe. Nunca vou esquecer aquele dia. Você falou: morre. Agora olha para mim. Saudável. Tá vendo? Os camelinhos, ó, vieram muito mais. Tá vendo? Agora eu vou trocar você por 2 de 15. Não. O Jó é sensacional, querido. Passou o cerol na mulher dele 10 vezes. Pensa. E no último capítulo. Você está rindo? Jó é fera. É, gente. Não ri não, que o assunto é sério. Então, se está faltando referencial negativo, positivo para você, muitas vezes nas circunstâncias, olha para o passado, olha para a palavra do Senhor. Sempre vai ter um exemplo positivo para você seguir. Não se torne um produto do meio. Você pode decidir o que quer fazer da sua vida. Amém? Então, o Ezequias olhou e falou: eu não quero isso para mim. Eu vou mudar esse troço. Papai foi e me deixou um legado. Gente, presta atenção aqui. Só no reinado que o Ezequias assumiu. Não tinha dinheiro. Uma monarquia sem dinheiro. Não tinha exército. Não tinha. Não tinha estrutura familiar. Não tinha autoestima. E não tinha comunhão com Deus. Não tinha nada. Foi esse o reino que o Ezequias assumiu. Pensa se fosse tu. Qual era a frase? Explode o coração. Tanta coisa ruim. Mas eu queria que você lesse algumas coisinhas básicas do Ezequias. Capítulo 29, versículo 6. Nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, lhe voltaram as costas, fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santo do Deus de Israel. Preste atenção.
que ele faz aqui? Ezequias assume o governo, um governo falido, e a primeira coisa que ele faz é uma leitura da realidade do que ele tem. Olha só, ele procura não o efeito ele sabe, nossos pais caíram, ó filho da espada, nós estamos perdendo, nós somos objetos de humilhação, é isso que ele descreve no texto. Mas o problema não é o efeito, e sim a causa. Tem muita gente, tem bombeiro aqui? Se tem bombeiro, sabe que há uma regra de incêndio: não jogue água nas chamas, e sim no foco. Isso é muito importante. Ele tem um problemão nas mãos. Então a primeira coisa que ele precisa fazer é uma leitura exata do problema que ele tem. Isso em todo o âmbito da sua vida. Quando um problema aparecer, cuidado. Aliás, tem 2 momentos da sua vida que eu aconselharia você a não fazer nada. O dia que você estiver muito aborrecido e o dia que você estiver muito feliz. Está feliz demais? Cala essa boca, que tu vai arrumar ideia. Está aborrecido demais? Fecha essa boquinha, que tu também vai entrar numa enrascada. Faça uma leitura exata da situação que você está. E a leitura exata, primeiro, não subestime o problema, porque tem gente que pega o problema, gente. Nossa, que problemão! Não tem saída. Já era, acabou. Superestimou o problema. Agora tem gente que subestima o problema. Saio disso a hora que eu quiser. Só eu falar, paro de beber, que eu paro. Isso quem fala é o alcoólatra. Não é? A hora que eu quiser. Não subestime nem superestime o seu problema. Faça uma leitura real. Olhe para o problema, encare-o. Ezequias faz isso. Qual o problema que eu tenho? O problema é que os nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor, apagaram as lâmpadas, fecharam as portas. O problema é esse. Ele fez uma leitura do problema. Hoje muita gente não consegue resolver a situação e sair do fracasso para o sucesso, porque não faz uma leitura correta da situação que está. Cuidado com seus olhos. Mateus diz o seguinte: se os seus olhos forem bons, seu corpo, e não estava falando de olho aqui não, esse olho não, porque se esse olho é ruim, você põe um óculos. Então não é, você tem que saber como é que você olha a situação. Você pode olhar de um jeito, você quer ver? Eliseu adivinhava as manobras militares da Síria. Mandaram prender Eliseu em Dotã. Cercaram a casa do Eliseu de noite. De manhã, o garoto que trabalhava com o Eliseu abriu a porta para tomar um ar. Quando ele abriu a porta, que ele olhou, soldado, cavalo, cavaleiro, tudo, cercando a casa do Eliseu. O garoto falou: ih, caramba, a casa caiu. Muita gente para prender. Que isso? Nem quer me pegar, quer pegar o cara. Eu estou junto, vou de bucha. O garoto está lá. Olhou para quem? Para o problema. Logo depois do garoto vem o Eliseu. Gente pra caramba, meu irmão. É para pegar quem? Eu? Nossa. Perigosíssimo, hein? Nem o Bin Laden. O garoto é lá. E agora? Morremos. Já era. Acabou. Superestimou o problema. O exército que estava para o garoto é o mesmo que está para o Eliseu? Sim.
O garoto está vendo a mesma coisa que o Eliseu. Só que o garoto está olhando para o exército. O Eliseu está olhando para outra coisa. O Eliseu falou: calma, garoto. Relax. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O garoto deve ter pensado: quem é que está aqui com a gente, maluco? Já somatizou. Esse cara está com medo. Aí Eliseu já está perdendo a paciência. Falou o quê? Senhor, abre os olhos dessa mula para ir ver. A mula é por minha conta. Abre os olhos desse garoto. Quando o garoto olhou, o que tinha? Carro, cavalo e cavaleiro de fogo. Eu imagino o garoto olhando. Vem aí, ó, da Síria. Chega aí, cavaleiro de fogo. Fica aqui. Vem aí, maluco. Entra aí na parada. Vem aí. Vem aí. Agora eu quero ver você vir contra mim. Faço questão que venha. Deixa eu fazer uma pergunta, meu irmão. Deus é com você? Amém? Então por que você está tendo uma visão equivocada do problema que você está enfrentando? Hein? Por que você está com medinho? Se tu está com medinho é porque Deus não está contigo. Que se Deus estiver contigo, o medo está sob controle. Eu não estou dizendo para você não ter medo, estou dizendo para você controlar o medo. Estou com medo, mas estou confiando no Senhor, mas estou com medo danado, hein? Só o Senhor sabe como é que eu estou aqui, olha a verdade. A vontade ela já está longe, correndo. É assim que acontece. Então não adianta. Ele faz uma leitura, meu problema é esse. Nossos pais prevaricaram. E agora, o que eu vou fazer diante disso? Está aqui, ó, nesse versículo, versículo 10. Agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele fez uma leitura, localizou o problema e decidiu mudar a sua história. Eu estou decidido, gente. Essa é uma palavra importantíssima. Fala, eu decido vencer. Você decide. Eu, na verdade, ele olhou, eu estou decidido, eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele precisava de dinheiro? Sim ou não? Sim. Ele precisava de um exército? Sim. Ele precisava levantar a autoestima do povo? Sim. Ele precisava restaurar as famílias? Mas tinha uma coisa que para ele era prioridade. O que era? Restaurar a sua comunhão com... Por quê? Se ele está com Deus, Deus é dono do ouro e da... Se ele está com Deus, Deus é Senhor dos exércitos. Entendeu? Ele falou, eu preciso de dinheiro, preciso, um monte de dinheiro, preciso. Exército também preciso. Família também preciso. Levantar a moral, também preciso de tanta coisa, gente. Mas o que eu posso fazer? Eu vou apanhar Deus. Que se Deus voltar para o meio do povo, com ele eu tenho todas as coisas. Entendeu? Olha só, o Zequias tem 25 anos, mas é um menino sensacional. Chamou o sacerdote levita e disse, vamos começar esse negócio aqui de cima. Purificar a casa do Senhor, tirar a imundícia, vamos mudar esse troço aí, que a chapa está quente. Vamos aqui fazer os troços de fé. Gente, hoje tem gente querendo vencer, agindo como derrotado. Ou não? O cara canta com uma beleza. Canta. Que vai vencer, não vence nada. Vence nada. O cara não ganha nem de anão, vai ganhar de gigante. Ou não? Eu vou vencer, gente, eu vou vencer. Acredita que eu vou vencer? O pastor falou que eu vou vencer. Ele vai aqui e apanha de tudo. Que isso? Falaram que eu ia vencer, mentiroso, mentiu.
Ninguém mentiu não, meu filho. Você que está andando como derrotado. Eu tenho a culpa disso? Você tem que se portar como vencedor. É ou não é? Olhar para o problema e falar, aí problema, tu é grande, meu louco. Já matou muita gente, né? Mas tu vai morrer aqui. Foi o que Davi falou para o gigante. Tu quase matou tua mãe quando nasceu, né, maluco? Soube disso. Tu é grande, mas não é dois não, rapaz. Vou matar você. Você vai ver só. Vou matar você, eu vou matar você, eu vou matar você, Golias. Eu vou matar você, vou dar uma pedrada nesse cabeção seu. Você vai ver só. Já, você se despediu de sua mãe. Você é o finado Golias. Ué, o cara se porta como vencer? Isso. Mudando as decisões. Ele falou, eu estou resolvido a mudar essa história. Eu preciso atrair a presença do... Isso. E eu atraio a presença de Deus com uma palavrinha pequenininha, gente, mas legalzinha. Santidade. Sem ela é impossível. Sabe o que é impossível? Vou traduzir para você. Impossível. Entendeu? É impossível. Ele quer a presença de Deus, porque ele sabe, se ele tem a presença de Deus, ele tem tudo que ele... E aí, rapidinho, não quero me demorar muito não. Olha só, capítulo de número 29, versículo 31, versículo 20. Então Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do... Nesse texto, ele restabelece o culto que o pai dele tinha acabado. Nesse momento, Ezequias restabelece o culto. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu imagino o culto, vamos contextualizar aqui. Ezequias foi lendo um culto lá. Poderoso Deus. E o pessoal cantando e perguntando, nós tem dinheiro? Não tem não, mano. Mas poderoso Deus. Nós tem exército? Também não tem não. Poderoso Deus. Nós tem nada, mas poderoso Deus, poderoso. Vou falar uma coisa para você. Suas perdas particulares não podem mudar sua ótica a respeito de Deus. Entendeu? Ainda que a figueira não, ainda que não haja fruto, não, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não há gado nos currais, todavia eu me alegrarei, me exultarei no Senhor. Sua fé é condicionada ao que te acontece, ela é pequenina demais. Eu não é? Ele restabelece o culto. Vamos lá, gente. Poderoso Deus, poderoso Deus. E o pessoal, poderoso Deus, é poderoso. Poderoso Deus, mas nós estamos perdendo, hein, maluco? Mas poderoso Deus, esse garoto de 25 anos, não sabe nada, mas tudo bem, vamos lá. Poderoso Deus, poderoso Deus. E pior, ele ainda tem o exemplo de quem? Do pai. O que o pessoal ia falar? De olho nesse maluco. O pai dele não valia? Nessa vida, gente, é sempre assim, ó. Se você sempre fez besteira e agora você melhorou, o que o pessoal fala? Fica de olho nele. Se você sempre fez tudo certinho e agora fez uma besteira, nunca me enganou. Tinha algo nele que não me cheirava bem. É assim que funciona. É ou não é? Ele ainda tinha o exemplo do pai, mas não. As decisões desse camarada. Vamos purificar? Vamos. Sacerdote levita, todo mundo branquinho. Vamos lá, temos dinheiro? Não tem não, mas o sacerdote está lá. E a fumacinha? Está saindo. Estamos queimando incenso. Glória a Deus. Ei, não tem nada, mas estamos aí. Esse aqui, que não é otário, vai celebrar a Páscoa no capítulo 30, versículo 1. Chama todo mundo e diz, vamos celebrar a Páscoa. Representava o quê? A libertação do cativeiro. A festinha lá no deserto. Vamos lá, gente, saímos de lá. O mar vermelho abriu, a Miriam dançando. Querido. Estava rolando uma festa lá. E ele manda celebrar a Páscoa. Por quê?
para trazer à memória do povo o que Deus já. Gente, quando nós estamos sofrendo, tem uma nuvem, assim, cortina, que não deixa você ver o que Deus já fez. Nossa, eu estou sozinho. Olha para a vida do Elias. O cara pedia para cair fogo do céu, caía para matar de 100 em 100. Especialista em show pirotécnico. O camarada causa combustão numa lenha e no novilho molhado. Falou que não ia chover, meu filho, contrariou todos os serviços de meteorologia do Acabe. É ou não é? Mas aí a Jezabel, uma mulher meia doida, ela ameaçou-lhe de morte. O cara matou 400 profetas e corre de uma mulher, coisa de crente. Homem de Deus! Ele olhou para Jezabel e falou: cara, maluco, que mulher perigosa, maluco. Ela quer me matar. Se esconde da Jeza. E lá na caverna, estressado, ele diz assim: Senhor, eu quero morrer. Deus deve ter pensado: filho, se você quer morrer, fica lá. Jezabel está a fim de te matar, eu terceirizo o serviço. É ou não é verdade? Quando ele enfrenta Jezabel, uma cortina se põe diante dos olhos de Elias. E ele se esquece de tudo aquilo que ele já viveu. Meu irmão, Páscoa é algo que nós sempre temos que fazer uma festinha para lembrar. O que Deus já fez. Lembra do que Deus já fez? 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 Então aquele Deus que fez, faz e fará. Cuidado porque aquilo que você está vivendo hoje, não fechar seus olhos. Ezequias chama: vamos lá, gente, na Páscoa, a turminha toda, todo mundo celebrando. Celebrando o quê? Dinheiro? Tem dinheiro não. Exército também tem não. Nós estamos celebrando o quê? Celebrando o culto. Glória a Deus. Só isso, só isso. Aí vem uma hora muito difícil também. Aqui, ó, capítulo de número 31. A partir do versículo de número 2. Ezequias pede recurso financeiro. O povo não tinha nada. Que coisa doida, gente. Olha que coisa maluca. Gente, vamos trazer a oferta. E o povo foi, com pouco que tinha. Mas foi lá. E está lá, tudo direitinho. O que mudou? Aparentemente nada. Capítulo 32. Já eu termino. Versículo 1. Leia aí comigo, se você tem Bíblia. Se você não tem, só escuta. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Preste atenção em mim. Depois dessas coisas, que coisa? Desejo de mudar, postura de vitorioso, é ou não é verdade? Restabelecimento de culto, festa da Páscoa e fidelidade. Depois de tudo isso, quem é que vem? Senaqueribe. Sabe quem era Senaqueribe, gente? O rei mais poderoso da época. Carro, soldado, cavaleiro, tomahawk, metralhadora. O cara vem com tudo. Cercou Judá e mandou uma carta para o Ezequias. Falou: leia isso lá para o Ezequias. A carta estava mais ou menos assim. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Ezequias, eu vou arrebentar você. Você falou para o povo parar de adorar os outros deuses e adorar só esse Deus. Quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês da minha mão. O papai já arrebentou seu pai. E eu vou arrebentar você. Quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês da minha mão. Se renda. Pensa uma carta dessa. Do Senaqueribe. Ezequias falou: ô gente, presta atenção em mim aqui. Não fique preocupado com o Senaqueribe, não. Nem com esse exército que está com ele, com essas armas, tudo para matar a gente. Porque com ele está o braço de carne, conosco
o Senhor dos Exércitos. Ele tem muita gente, mas aqui tem um Deus que não estava aqui na gestão de meu pai, mas eu trouxe Deus de volta. Nós não temos dinheiro, mas temos Deus. Nós não temos um exército, mas temos Deus. O povo ficou olhando e falou: Zequias é legal, hein? Dá para morrer com ele. Só que eu preciso mostrar a você esse textozinho aqui também, ó. Capítulo 32, versículo 20. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao... O pai de Ezequias fazia aliança com outros reis. Ezequias orava ao... O que o pai dele fez, fracassou. Olha o que ele vai fazer. Chamou quem? Usaías. Falou: Usaías, chega aí, filho. Tu viu o Senaqueribe aí, maluco? Cercou a gente. O negócio está feio, hein? Pois é, vamos falar com Deus? Os dois. Gente, você está com um problema? Chama alguém para orar com você. Fala para alguém: gente, o negócio é o seguinte, o negócio está feio, hein, viu? Me ajuda. E orar, tem gente que diz que não sabe orar. Pelo amor de Deus, orar é só falar. É porque alguns caras às vezes fazem umas orações na igreja que incita a gente a achar que não sabe. Amado, longânimo, benigno, eterno e poderoso Santo dos Santos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estamos reunidos nesses conclaves pelos beneplácitos da vontade do Pai eterno. Aí o pessoal fala: eu sei falar isso não, mano. Esse troço difícil assim, eu não sei falar não, sei falar não. Então eu não sei orar, vou pedir alguém que sabe. Orar é falar, rapaz. Você fecha os seus olhos, pode orar assim? Pode orar, você é culto. Sei lá quem é você, chefe da Academia Brasileira de Letras, sei lá quem é você. Não tem problema não, estou fazendo apologia à ignorância não. Mas você pode dobrar seu joelho e falar: Senhor, o negócio é o seguinte, eu sei nem falar direito com o senhor não, hein? Eu só sei que é em nome de Jesus que eu tenho que falar com o senhor primeiro, não é verdade? Então, em nome de Jesus, eu vim aqui falar com o senhor umas coisas que o senhor já sabe. Acho até esquisito a gente falar com os outros que já sabe, mas eu acho que seria redundante, mas eu tenho que falar, não é verdade? E assim, então, minha vida está tudo bagunçado, só está sabendo disso, não está sabendo? Pois eu estou desempregado, meus filhos estão tirando uma nota baixa, o negócio está ruim, a igreja não está indo bem, as coisas estão difíceis, eu não sei onde vai chegar, não sei se falaram para o senhor, minha sogra está vindo morar aqui semana que vem. Não é verdade? Então eu estou numa vida desgraçada, isso é a minha situação. Isso é oração, rapaz. Vai lá e fala para Deus o que você está vivendo, amém? Isaías, ou melhor, Ezequias chama o profeta Isaías e diz: Isaías, vamos falar com isso. Está com problema? Fala com o chefe dos crentes, mano. Oraram. Se fosse eu orando, ou ia orar assim: Senhor, vou falar uma coisa com o senhor aqui. O senhor escutou o que o Senaqueribe falou do senhor? Se eu sou o senhor, não que eu queira te dar conselho, não, longe de mim isso. Mas eu não deixava ninguém falar assim de mim, não. Eu arrebentava os aqui, eu arrebentava o Senaqueribe. Isaías falando: amém, amém, amém. Meu irmão, se o marido está ruim, você reclama com quem? Com a sua sogra. O mês está grande demais para o salário que você ganha. Que tem mês muito grande, o salário da gente já veio cabo no dia 15. Fala: pai, Senhor, que mês maluco. Ou você fala com quem? Com o seu patrão, o dinheiro não está dando. Ele diz: sério? Está difícil. Então você fala com Deus, para de ficar reclamando, por isso que sua vida não muda. Fala logo direto com quem resolve.
Ezequias foi lá e falou com Deus. Aí, gente, aconteceu um negócio muito esquisito. Eu não quero nem ler, porque eu acho que minha Bíblia está escrita errado. Capítulo 32, versículo 21. Você pode ler para mim? Então, peraí, não, nesse não, é? 32, 21? Está escrito o que mesmo? Presta atenção em mim aqui. Presta atenção em mim. Então o Senhor enviou? Enviou o quê? Quantos anjos? Um exército cercou. Deus mandou quantos anjos? Um exército, Deus mandou um? Que é isso, mano? O Schwarzenegger que ele mandou, não foi o Exterminador do Futuro? O Senaqueribe provocou Deus. Deus falou assim, só umzinho para não ter problema com fogo amigo. Um anjinho aí, pega aí. Por gentileza, o mais cansado. Um anjinho. Querido, fala com Deus. Às vezes não precisa nem meio. Um anjo pode ser só meio. Senhor, meio anjo. Um quarto de anjo, já está bom. Um anjinho. O anjo chegou, querido, e matou todos os valente. Matou covarde, não. Porque Deus sabe o que faz. O anjo só matava valente. O anjo fazia assim, ó. Quem encarava, morria. Quem corria, salvava. E por que o anjo não matou os covardes? Por causa da propaganda. Propaganda é a alma do negócio. Se morre todo mundo, ninguém falava. Os valentes morriam, os covardes corriam. E os covardes chegavam lá longe e falavam assim, ó. Aí, maluco, falou uma coisa para tu aí. Os caras não têm dinheiro não, Eles não têm exército não, maluco. Mas tem um anjo lá, mano, que é isso, mano. O anjo botava o Jack Chan no bolso, viu, na verdade? Sou o anjo do Matrix. O anjo matava, o anjo. E os covardes falaram para todo mundo do anjo. Sabe o que aconteceu? Os inimigos do Ezequias vinham de longe. Carruagem de presente. Ezequias, amigão, eu nunca quis, eu não falei para você não querer, não vai, falei para você não querer. Eu nunca quis enfrentar você, amigo, maior presente para você, ó. Vocês não têm exército não, né, mano? Tem um anjo aí, né? A gente já sabe aí do chefe do grupo de extermínio. Esse anjo perigosíssimo. Você está rindo? Eu não sei o que te deixaram de herança. Talvez uma bomba, como deixaram para Ezequias. Só que a decisão é sua. Eu estou resolvido a mudar essa história. Atraindo para a minha vida, para a minha casa, para a minha igreja, para os meus negócios, o dinheiro. O Senhor, querido. Traga o Senhor para a sua vida. Traga o Senhor para a sua história. E deixe os inimigos se levantar. Deixe. Não, não é? Deixa. Esquentar a cabeça com o inimigo, rapaz. Não, não é? É assim que funciona. Eu não estou nem aí.
Outro dia eu vi um cara na internet dizendo que eu sou o anticristo. Nem eu sabia que estava com tanta influência mundial. Não deixa, rapaz, deixa. Atrai a presença de Deus. E deixa Deus fazer. É assim que funciona. Às vezes você está preocupado demais. É ou não é? Olhando para a sua situação. Não. Olhe com decisão. Eu estou resolvido a mudar essa história, trazendo Deus para a minha vida e pronto. Amém? Feche o seu... fica de pé um pouquinho. Fica de pé que você já está um tempão aí sentado. Cedo? Vem cá falar, Malu. Cedo. Quase 10 horas. Estou falando aqui há mais de hora. Fala mais. Fala mais. A mulher fala isso. Fala mais. Mulher nunca cansa, não é verdade? Eu acho maior barato, já viu? Só lembrando que falando de... às vezes eu falo muito de família. Como é que mulher é engraçado, né, gente? Mulher é um bicho muito engraçado. Deus, quando fez o homem, estava cansado no 6º dia. Massou, soprou. Não vai botar nome nos bichos, não. Me perturba, não. Fez a mulher, fez o homem dormir para não dar palpite. Né? E demorou, disse que Deus demorou quando estava fazendo a mulher. O anjo falou assim: o senhor está demorando muito, o que houve? É que ele dá uma olhada na ficha técnica dela. Às vezes eu fico vendo coisas simples, como por exemplo, o filho espalhou os brinquedos, e o homem chega em casa e vê os brinquedos espalhados. Ele diz o quê? Junta esses brinquedos agora! Junta agora. E os meninos põem tudo na caixa. Se fosse uma mulher, ela olha e diz o quê? Vocês querem acabar comigo. Vocês sabem que eu sou sozinho aqui nessa casa para fazer tudo. Já cansei de falar com vocês. Vocês puxaram o pai de vocês, que agora mesmo está chegando, está entendendo? Aquele não faz nada nessa vida. Eu estou por aqui, sabe? Às vezes me dá vontade de morrer. E a criança fica olhando assim. Do que se trata? E depois de 20 minutos de conversa, ela vai juntar os brinquedos e botar na caixa. Então às vezes eu me encanto com essa dinâmica da vida. Resolva mudar a sua história. Um pouco de boa vontade com certeza pode fazer a diferença. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nem sempre os exemplos serão bons, nem sempre a herança será produtiva, mas nós podemos dizer não para aquilo que nos deixaram de herança, e podemos tomar um poder de decisão para mudar a nossa história. Precisamos de tanta coisa, a demanda é tão intensa, Senhor, mas mais do que tudo que aparentemente precisamos na verdade é da Tua presença, do Teu poder, da Tua graça, porque nas Tuas mãos temos todos os recursos necessários para sermos vencedores. Muito obrigado, ó Deus, que tenhamos a consciência que a nossa vitória não está depositada na nossa herança, mas sim naquilo que decidimos fazer. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Vale um amém? Que Deus abençoe. Como se ela fosse oposta ao que foi dito. Não é nada disso. Ela vem apenas para te dar uma direção, se o seu líder não for Moisés. Porque a gente sabe que nem todo líder é Moisés. Então o que eu vou fazer quando um líder é ruim? Como eu vou me comportar quando o exemplo é negativo? É isso que eu quero falar com vocês. E mudar a mentalidade de muitos rebeldes.
Nós precisamos fazer uma leitura correta, certo? Então eu preciso que você abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 28, versículo número 22. Segunda Crônicas 28, 22. Amém? No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajude a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e fez-los em pedaços. Fechou as portas da casa do Senhor. Fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Quantos mais os atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros quanto os últimos, esses que estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acais com seus pais, o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção, pelo poder do... Você pega um positivo e segue. O casamento da minha irmã faliu. O problema é dela. Eu vou olhar o de quem? O do Jó. Pensa no casamento do Jó. Não é um casamento, gente. Não é? O cara tem 10 filhos com a mulher que mandou ele morrer. Pensa tu, riquíssimo. Se fosse tu, olhar para a mulher. Eu lembro aquele dia que eu estava coçando assim com caco, duro que nem um coco. Lembra aquele dia? Eu nunca vou esquecer, mãe. Nunca vou esquecer aquele dia. Você falou, morre, morre. Agora olha para mim. Saudável. Tá vendo? Os camelinhos, ó, vieram muito mais. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou trocar você por 2 de 15. Não. O Jó é sensacional, querido. Passou o cerol na mulher dele 10 vezes. Pensa. E no último capítulo. Você está rindo? Jó é fera. É, gente. Não ri não, que o assunto é sério. Então, se está faltando referencial negativo, positivo para você, muitas vezes nas circunstâncias, olha para o passado, olha para a palavra do Senhor. Sempre vai ter um exemplo positivo para você seguir. Não se torne um produto do meio. Você pode decidir o que quer fazer da sua vida. Amém? Então, o Ezequiel olhou e falou, eu não quero isso para mim. Eu vou mudar esse troço. Papai foi e me deixou um legado. Gente, presta atenção aqui, só no reinado que o Ezequiel assumiu. Não tinha dinheiro. Uma monarquia sem dinheiro. Não tinha exército. Não tinha. Não tinha estrutura familiar. Não tinha autoestima. E não tinha comunhão com Deus. Não tinha nada. Foi esse o reino que o Ezequiel assumiu. Pensa se fosse tu. Qual era a frase? Explode o coração. Tanta coisa ruim. Mas eu queria que você lesse algumas coisinhas básicas
do Ezequias. Capítulo 29, versículo 6. Nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, lhe voltaram as costas, fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto. Se ele está com Deus, Deus é Senhor dos exércitos. Entendeu? Ele falou, eu preciso de dinheiro, preciso, um monte de dinheiro, preciso. Exército também preciso. Família também preciso. Levantar a moral, também preciso de tanta coisa, gente. Mas o que eu posso fazer? Eu vou apanhar Deus. Que se Deus voltar para o meio do povo, com ele eu tenho todas as coisas. Entendeu? Olha só, o Ezequias tem 25 anos, mas é um menino sensacional. Chamou o sacerdote levita e disse, vamos começar esse negócio aqui de cima. Purificar a casa do Senhor, tirar a imundícia, vamos mudar esse troço aí, que a chapa está quente. Vamos aqui fazer os troços de fé. Gente, hoje tem gente querendo vencer, agindo como derrotado. Ou não? O cara canta com a beleza. Canta. Que vai vencer, não vence nada. Vence nada. O cara não ganha nem de anão, vai ganhar de gigante. Ou não? Eu vou vencer, gente, eu vou vencer. Acredita que eu vou vencer? O pastor falou que eu vou vencer. Ele vai aqui e apanha de tudo. Que isso? Falaram que eu ia vencer, mentiroso, mentiu. Ninguém mentiu não, meu filho. Você que está andando como derrotado. Eu tenho a culpa disso? Você tem que se portar como vencedor. É ou não é? Olhar para o problema e falar, aí problema, tu é grande, meu louco. Já matou muita gente, né? Mas tu vai morrer aqui. Foi o que Davi falou para o gigante. Tu quase matou tua mãe quando nasceu, né, maluco? Soube disso. Tu é grande, mas não é dois não, rapaz. Vou matar você. Você vai ver só. Vou matar você, Golias. Vou matar você, vou dar uma pedrada nesse cabeção seu. Você vai ver só. Já, você se despediu de sua mãe. Você é o finado Golias. Ué, o cara se porta como vencer? Isso. Mudando as decisões. Ele falou, eu estou resolvido a mudar essa história. Eu preciso atrair a presença do... Isso, e eu atraio a presença de Deus com uma palavrinha pequenininha, gente, mas legalzinha. Santidade. Sem ela é impossível. Sabe o que é impossível? Vou traduzir para você. Impossível. Entendeu? É impossível. Ele quer. Eu não estou dizendo para você não ter medo. Estou dizendo para você controlar o medo. Estou com medo, mas estou confiando no Senhor. Mas estou com medo danado, hein? Só o Senhor sabe como é que eu estou aqui, não é verdade? A vontade ela já está longe, correndo. É assim que acontece. Então não adianta. Ele faz uma leitura. Meu problema é esse. Nossos pais prevaricaram. E agora, o que eu vou fazer diante disso? Está aqui, ó, nesse versículo. Versículo 10. Agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele fez uma leitura, localizou o problema e decidiu mudar a sua história. Eu estou decidido, gente. Essa é uma palavra importantíssima. Fala, eu decido vencer. Você decide. Eu, não é verdade? Ele olhou, eu estou decidido, eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele precisava de dinheiro? Sim ou não? Sim. Ele precisava de um exército? Sim. Ele precisava levantar a autoestima do povo? Sim. Ele precisava restaurar as famílias? Mas tinha uma coisa que para ele era prioridade. O que era?
restaurar sua comunhão com. Por quê? Se ele está com Deus, Deus é dono do ouro e da. Se ele está com Deus, Deus é Senhor dos exércitos. Entendeu? Ele falou, eu preciso de dinheiro, preciso, um monte de dinheiro, preciso. Exército também preciso. Família também preciso. Levantar a moral, também preciso de tanta coisa, gente. Mas o que eu posso fazer? Eu vou apanhar Deus. Que se Deus voltar para o meio do povo, com ele eu tenho todas as coisas. Entendeu? Olha só, o Zequias tem 25 anos, mas é um menino sensacional. Chamou o sacerdote levita e disse, vamos começar esse negócio aqui de cima. Purificar a casa do Senhor, tirar a imundícia, vamos mudar esse troço aí, que a chapa está quente. Vamos aqui fazer os troços de fé. Gente, hoje tem gente querendo vencer, agindo como derrotado. Ou não? O cara canta com a beleza. Canta. Que vai vencer, não vence nada. Depois de tudo isso, quem é que vem? Senaqueribe. Sabe quem era Senaqueribe, gente? O rei mais poderoso da época. Carro, soldado, cavaleiro, tomahawk, metralhadora. O cara vem com tudo. Cercou Judá e mandou uma carta para o Zequias. Falou, lê isso lá para o Zequias. A carta estava mais ou menos assim. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Zequias, eu vou arrebentar você. Você falou para o povo parar de adorar os outros deuses e adorar só esse Deus. Quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês da minha mão. O papai já arrebentou seu pai. E eu vou arrebentar você. Quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês da minha mão. Se renda. Pensa uma carta dessa. Do Senaqueribe. Ezequias falou, ô gente, presta atenção em mim aqui. Não fique preocupado com o Senaqueribe, não. Nem com esse exército que está com ele, com essas armas, tudo para matar a gente. Porque com ele está o braço de carne, conosco o Senhor dos exércitos. Ele tem muita gente, mas aqui tem um Deus que não estava aqui na gestão de meu pai, mas eu trouxe Deus de volta. Nós não temos dinheiro, mas temos Deus. Nós não temos um exército, mas temos Deus. O povo ficou olhando e falou, Zequias é legal, hein? Dá para morrer com ele. Só que eu preciso mostrar a você esse textozinho aqui também, ó. Capítulo 32, versículo 20. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao... O pai de Ezequias fazia aliança com outros reis. Ezequias orava ao... O que o pai dele fez, fracassou. Olha o que ele vai fazer. Chamou quem? Usaías. Falou, Usaías, chega aí, filho. Tu viu o Senaqueribe aí, maluco? Cercou a gente. O negócio está feio, hein? Pois é, vamos falar com Deus? Os dois. Gente, você está com um problema? Chama alguém para orar com você. Fala para alguém, gente, o negócio é o seguinte, o negócio está feio, hein, viu? E vou falar com ela. Mas preste atenção, você está num congresso. E normalmente num evento como este, as palavras não são muito evangelísticas. Tem mais intuito de trazer instrução, de trazer informação, porque a grande parte das pessoas aqui são líderes. Então, o que eu vou falar aqui agora não vai contradizer o que já foi dito. Muito pelo contrário, vai corroborar com aquilo que foi dito. Porque eu quero falar hoje de líderes
que sobrevivem ao fracasso de seus antecessores. Nem sempre o camarada que vai estar perto de você é Moisés. Nem sempre é Elias. Às vezes é um cara muito ruim, um referencial muito negativo. Então eu não gostaria que você olhasse essa mensagem como se ela fosse oposta ao que foi dito. Não é nada disso. Ela vem apenas para te dar uma direção se o seu líder não for Moisés. Porque a gente sabe que nem todo líder é Moisés. Então o que eu vou fazer quando um líder é ruim? Como eu vou me comportar quando o exemplo é negativo? É isso que eu quero falar com vocês. E mudar a mentalidade de muitos rebeldes. Nós precisamos fazer uma leitura correta, certo? Então eu preciso que você abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 28, versículo número 22. Segunda Crônicas 28, 22. Amém? No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes ofereço a libertação do cativeiro. A festinha lá no deserto. Vamos lá, gente, saímos de lá. O mar vermelho abriu, a Miriam dançando. Querido. Estava rolando uma festa lá. E ele manda celebrar a Páscoa. Por quê? Para trazer à memória do povo o que Deus já. Gente, quando nós estamos sofrendo, tem uma nuvem, assim, cortina, que não deixa você ver o que Deus já fez. Nossa, eu estou sozinho. Olha para a vida do Elias. O cara pedia para cair fogo do céu, caía para matar de 100 em 100. Especialista em show pirotécnico. O camarada causa combustão numa lenha e no novilho molhado. Falou que não ia chover, meu filho, contrariou todos os serviços de meteorologia do Acabe. É ou não é? Mas aí a Jezabel, uma mulher meia doida, ela ameaçou-lhe de morte. O cara matou 400 profetas e corre de uma mulher, coisa de crente. Homem de Deus! Ele olhou para Jezabel e falou: cara, maluco, que mulher perigosa, maluco. Ela quer me matar. Se esconde da Jeza. E lá na caverna, estressado, ele diz assim: Senhor, eu quero morrer. Deus deve ter pensado: filho, se você quer morrer, fica lá. Jezabel está a fim de te matar, eu terceirizo o serviço. É ou não é verdade? Quando ele enfrenta Jezabel, uma cortina se põe diante dos olhos de Elias. E ele se esquece de tudo aquilo que ele já viveu. Meu irmão, Páscoa é algo que nós sempre temos que fazer uma festinha para lembrar. O que Deus já fez. Lembra do que Deus já fez? 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 Então aquele Deus que fez, faz e fará. Cuidado porque aquilo que você está vivendo hoje, não fechar seus olhos. Ezequias chama: vamos lá, gente, na Páscoa, a turminha toda, todo mundo celebrando. Celebrando o quê? Dinheiro? Tem dinheiro não. Exército também tem não. Nós estamos celebrando o quê? Celebrando o culto. Glória a Deus. Só isso, só isso.
Aí vem uma hora muito difícil também. Aqui, ó, capítulo de número 31, a partir do versículo de número 2. Ezequias pede recurso financeiro. O povo não tinha nada. Que coisa doida. O feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajude a mim. Porém eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e fez-los em pedaços. Fechou as portas da casa do Senhor. Fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Quantos mais os atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros quanto os últimos, esses que estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acais com seus pais, o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu preciso de alguns momentos da sua atenção, porque o assunto aqui é muito sério. Vamos dar uma olhada na história de Acais. Já deu para você ver que ele não foi um bom gestor. Já deu para você ver que ele não foi um vencedor. Não. Este homem fez coisas tão ruins que mesmo depois de sua morte, olha que quando um cara morre, ele fica bonzinho. Dificilmente você vai ver um discurso negativo num velório. É ou não é? Bom marido, bom pai, bom amigo. Tem uma história de que o pastor estava celebrando um ato fúnebre. A viúva sentada perto do caixão. E o pastor falando: estamos diante de um grande homem, excelente pai, um bom amigo, um grande cidadão. E a viúva olhou para o filho e vê se é seu pai que está lá. Ou acho que trocaram o defunto. Acais foi tão ruim que mesmo depois que ele morreu, na hora de enterrar, sabe o que o povo falou? Não vamos colocá-lo no sepulcro dos reis. Vamos botar num buraco separado. Do Senhor, Deus de seus pais. Quantos mais os atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros quanto os últimos, esses que estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acais com seus pais, o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu preciso de alguns momentos da sua atenção, porque o assunto aqui é muito sério. Vamos dar uma olhada na história de Acais. Já deu para você ver que ele não foi um bom gestor. Já deu para você ver que ele não foi um vencedor. Não. Este homem fez coisas tão ruins que mesmo depois de sua morte, olha que quando um cara morre, ele fica bonzinho. Dificilmente você vai ver um discurso negativo num velório. É ou não é? Bom marido, bom pai, bom amigo. Tem uma história de que o pastor estava celebrando um ato fúnebre. A viúva sentada perto do caixão.
E o pastor falando: estamos diante de um grande homem, excelente pai, um bom amigo, um grande cidadão. E a viúva olhou para o filho e vê se é seu pai que está lá. Ou acho que trocaram o defunto. Acais foi tão ruim que mesmo depois que ele morreu, na hora de enterrar, sabe o que o povo falou? Não vamos colocá-lo no sepulcro dos reis. Vamos botar num buraco separado. Isso aí foi ruim pra caramba. É ou não é? Então preste atenção. Como é que nós vamos fazer se de repente aquele que está sobre nós não cumpre os bons requisitos? Se os exemplos que estão na mídia não são os corretos, se os referenciais estão deturpados, o que eu vou fazer? É isso que eu quero falar. Porque na verdade eu não quero falar com vocês de Acais, eu quero falar do Ezequias, o filho do Acais, que mesmo crescendo em meio à humilhação, mesmo crescendo em meio a invasões de nações estrangeiras, bom amigo. Tem uma história de que o pastor estava celebrando um ato fúnebre, a viúva sentada perto do caixão, e o pastor falando: estamos diante de um grande homem, excelente pai, um bom amigo, um grande cidadão. E a viúva olhou para o filho e vê se é seu pai que está lá. Ou acho que trocaram o defunto. Acais foi tão ruim que mesmo depois que ele morreu, na hora de enterrar, sabe o que o povo falou? Não vamos colocá-lo no sepulcro dos reis. Vamos botar num buraco separado. Isso aí foi ruim pra caramba. É ou não é? Então preste atenção. Como é que nós vamos fazer se de repente aquele que está sobre nós não cumpre os bons requisitos? Se os exemplos que estão na mídia não são os corretos, se os referenciais estão deturpados, o que eu vou fazer? É isso que eu quero falar. Porque na verdade eu não quero falar com vocês de Acais, eu quero falar do Ezequias, o filho do Acais, que mesmo crescendo em meio à humilhação, mesmo crescendo em meio a invasões de nações estrangeiras, mesmo vendo morte, estupros, humilhação, mesmo vendo a casa do Senhor, olhe só, ficar vazia, porque quando as riquezas de Acais sucumbiu e ele não tinha mais como dar presentes para agradar os seus inimigos, ele buscou os utensílios da casa do Senhor, obras de valor monetário, para dar de presente. Ele olhou para a Síria e viu que a Síria tinha êxito em suas empreitadas militares e mandou importar os deuses da Síria, de Damasco, para Israel, para lhe adorar. Olhe só o que esse homem fez. E eu quero falar a primeira coisa com você, e isso é muito sério, para você que é líder, para você que é liderado. Se o indivíduo que está acima de você está fazendo besteira, não precisa se levantar contra ele, porque a obra não é sua, a obra é de Deus, é Deus que vai tratar com ele. Não precisa se rebelar, Deus promove, Deus leva. 2 de 15. Não, o Jó é sensacional, querido. Passou o cerol na mulher dele 10 vezes. Pensa. E no último capítulo. Você está rindo? Jó é fera. É, gente. Não ri não, que o assunto é sério. Então, se está faltando referencial negativo, positivo para você, muitas vezes nas circunstâncias, olha para o passado, olha para a palavra do Senhor, sempre vai ter um exemplo positivo para você seguir.
não se torne um produto do meio. Você pode decidir o que quer fazer da sua vida. Amém? Então, o Ezequias olhou e falou: eu não quero isso para mim, eu vou mudar esse troço. Papai foi e me deixou um legado. Gente, presta atenção aqui, só no reinado que o Ezequias assumiu. Não tinha dinheiro, uma monarquia sem dinheiro. Não tinha exército. Não tinha. Não tinha estrutura familiar. Não tinha autoestima. E não tinha comunhão com Deus. Não tinha nada. Foi esse o reino que o Ezequias assumiu. Pensa se fosse tu. Qual era a frase? Explode o coração. Tanta coisa ruim. Mas eu queria que você lesse algumas coisinhas básicas do Ezequias. Capítulo 29, versículo 6. Nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, lhe voltaram as costas, fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santo do Deus de Israel. Preste atenção. O que ele faz aqui? Ezequias assume o governo, um governo falido, e a primeira coisa que ele faz é uma leitura da realidade do que ele tem. Olha só, ele procura não o efeito ele sabe, nossos pais caíram a fio da espada, nós estamos perdendo, nós somos objetos de humilhação, é isso que ele descreve no texto. Mas o problema não é o efeito, e sim a causa. Tem muita gente, tem bombeiro aqui? Se tem bombeiro, sabe que há uma regra de incêndio: não jogue água nas chamas, e sim no foco.